Olá, meus amigos, e está começando o segundo episódio do podcast Futebol Inglês, onde a gente vai falar muito do futebol, do campeonato inglês em si, em geral, e comigo aqui, meu amigo Master Gaming. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um podcast, segundo episódio. E a gente queria agradecer a todo o feedback que vocês deram no nosso primeiro episódio, tá, galera? A gente não imaginava que vocês iriam gostar tanto do podcast, né? A gente já estava sentindo que estava faltando alguém trazer o conteúdo das divisões inferiores aí da Inglaterra para o Brasil, mas a gente não sabia que vocês iam gostar tanto, então a gente agradece muito a vocês. Se vocês puderem continuar dando o feedback de vocês, de como está o podcast, como melhorar e tal, a gente agradece muito também. E só para dar alguns recados rápidos, que é o seguinte, para você aí que está ouvindo só o áudio, quem sabe, também se inscreve no nosso canal no YouTube, nem que seja só para tu receber a notificação lá, tem vídeo novo, não sei o que e tal, só para tu receber e saber, mas só também dá para tu ficar ligado também no horário que vai ser toda segunda-feira, 11 da manhã. E outro recado é que para quem gostar aí de FIFA, eu comecei aqui, eu comecei uma série com Sunderland lá no meu canal, o link vai estar aqui na descrição. E último recado no fim, se você gosta aí também do futebol brasileiro em si, eu tenho um podcast onde a gente fala do futebol brasileiro, vai estar também aqui na descrição. Então vamos lá, rapaziada. Como a gente falou no primeiro podcast, o técnico do Stoke, né, o Gary, tinha sido demitido, né, por essa fase muito ruim que o Stoke estava vivendo, e eles anunciaram um novo técnico, né? Meu amigo Master, o que você achou da nova contratação do Stoke City para o comando técnico? Cara, foi uma surpresa. Eles conseguiram tirar o Nathan Jones do Luton Town, que fez algo histórico no Luton, né? Ele pegou o time lá na quarta divisão. Nas 3 temporadas que ele ficou, ele conseguiu estabilizar o time, levaram eles para os playoffs, e na temporada passada ele subiu direto para a terceira. E aí esse ano, enquanto ele estava no comando, o time ficou ali entre segundo e terceiro lugar. Então foi uma baita de uma contratação do Stoke City. Então, foi uma surpresa. Sim, o Nathan Jones, que para técnico é relativamente jovem, né, tem 45 anos. Ele que, como treinador, como treinador da equipe profissional, só tinha treinado o Luton Town desde da temporada 2015 e 2016, e estava fazendo até então uma grande temporada até então com o Luton, né, 19 vitórias e 34 jogos, e agora o Stoke contratou, mas não começou tão bem assim, né, já Não. Mais uma derrota, e o Stoke passa muito trabalho nessa segundona, como está sendo um pouco de praxe nessas últimas temporadas, o time que cai da Premier League passa muita dificuldade na segundona, né? Não sei por que isso acontece. A segundona a gente fala mais tarde, mas completa aí o que tu ia falar. Isso, pois é, que na entrevista depois do jogo ele mesmo falou que tá começando agora, então até o time entrar na visão dele demora um pouco. Mas a questão agora é ele colocar o sistema dele até o finalzinho da temporada, ver o que ele consegue tirar dos jogadores, para pensar na próxima já, né? Exatamente. Vai ser até um pouco curioso ver esse técnico, né, que ele até então só tinha comandado o Luton, e agora uma equipe com um renome muito maior, né, o Stoke, que é uma equipe tradicionalíssima, muito conhecida na Inglaterra, com uma relevância muito maior do que a do Luton, que também tem a sua relevância. Sim, bom, aumenta a pressão em cima dele. A gente também teve mais uma mudança de técnico, que foi o Karanka saindo do Nottingham Forest. O Karanka, que aparentemente foi um pouco surpresa, ele não estava fazendo assim uma grande temporada, mas acabou sendo um pouco surpresa, né? Uma demissão talvez um pouco atrasada. O que você acha, meu amigo Master? Aí que tá. Pelos torcedores, o Karanka ficaria. Então aí que foi estranho a questão dele ter saído. Mas os jornais ingleses estão dizendo que foi muito por conta dos últimos resultados, que o time tá meio que instável na tabela. E, né, com o investimento que foi feito esse ano aí de 25, 26 milhões de libras de jogadores, o time não tá mostrando em campo tudo aquilo. E assim, uma das coisas que mais pesaram também foi a questão do empate com o Norwich. O Forest estava vencendo por 3-0, Norwich, que estava ali perto da liderança, eles acabaram entregando o jogo e ficou em 3-3. Fora que resultados anteriores ali, derrotas para times lá de baixo, como o Wigan, por exemplo, que está pertinho na zona de rebaixamento.
também foi coisa que acabou acumulando pra cima do Karanka e acabaram tirando ele. Tem a especulação de que dentro do elenco tá meio rachado com relação aos jogadores e ele. Os jornais, alguns dizem que não, outros dizem que pode ter sido, ninguém sabe como é que funciona lá dentro do Forest, né? Com a relação com os jogadores, mas muito por conta do jeito que ele treina, do jeito que ele se porta com os jogadores. Ele parece que ele é muito direto, ele é muito energético com os jogadores, e isso, os medalhões ali não estavam gostando dessa forma de tratamento. Especulação, não sabemos, talvez futuramente saia mais notícias sobre isso e resolva a situação, mas de qualquer forma, Karanka tá fora. Ele deixa o comando técnico do Nottingham Forest na 9ª colocação da Championship com 39 pontos. É claro que não é uma situação ali como, por exemplo, do Stoke, que está lá em 15º, mas dado pelo menos o que a diretoria esperava, de quem sabe ele tá em 2º, 3º, né, foi um pouco decepcionante. Pelo menos mas fica essa curiosidade dos torcedores que queriam que ele continuasse. Sim, o que eles querem é um técnico que fique mais tempo, né? Eles não dão muita chance para os técnicos do Forest. Então é difícil você implementar ali um trabalho a longo prazo, sendo que nos primeiros resultados o cara já cai fora. Mas, né, de novo, tem muita coisa que rola por trás também que a gente não consegue saber. Mas será que tá batendo? Faz um tempo que o Forest já tá trocando de técnico nessa dança aí de técnicos. Será que tá batendo essa síndrome de troca de técnicos que acontece aqui no Brasil, agora na Inglaterra? Cara? Pode ser, tá bem comum. Coisa que a gente não via muito antes, né? Até em times gigantes, como o próprio Manchester United. Claro que a pressão em cima de um Manchester é bem maior. Mas mesmo assim, você não via essa mudança tão grande. Já foram 3 ou 4 técnicos. Exatamente. Então, Karanka fora do Nottingham Forest. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Será que ele deveria continuar ou não? Bom, vamos então agora dar uma pulada para a 4ª divisão, que nós tivemos grandes jogos nessa 4ª divisão, e para um grande destaque entre líderes, entre Barry e Milton Keynes, 4-3 para o Barry, meu amigo Master. Que jogo foi esse? Sensacional, a garra do Barry, cara. Fazia tempo que não se via uma coisa dessa, ainda mais depois da queda horrorosa que teve da 3ª para a 4ª divisão. E o time tá demonstrando em campo que tem qualidade e consegue os resultados. Não foi a primeira virada nesse período, hein? Eles já viraram uma partida na Copa, na EFL Trophy, viraram para 4-2 em cima do Accrington, e agora também nessa partida do campeonato contra o Milton Keynes, viraram para 4-3, sendo que eles estavam perdendo o primeiro tempo por 2-1. Viraram para 4-3 e levaram os 3 pontos. Que jogão. Foi a 3ª vitória do Barry, né, que tem 28 jogos, tá com 49 pontos, 2º colocado. O Milton Keynes ultrapassou, na verdade, o Milton Keynes, que estava com 47, e assim, o Milton Keynes ali já vem com 2 derrotas, depois empatou, venceu e perdeu de novo. Então, vem ali numa decrescência grande ali o Milton Keynes. Isso. A questão é que eles têm 2 rodadas a menos ainda, né? Então, existe a chance de passar o Barry novamente. Mas o fato de ter vencido alguém que disputa diretamente é muito bom. Muita moral. Isso, exatamente. Pra moral dos jogadores, moral do técnico também. Sim. O Barry ali que tá, a princípio, dá pra pensar que é perto, né? Do Lincoln City. A diferença é que ele tem 2 jogos a mais, né? Então, fica essa questão, saber como é que vai ser os 2 próximos jogos do Lincoln City pra saber também uma possível briga por título, né? Claro que, se o Lincoln City vencer 2, vai pra 58. Então, a diferença já dispara. Ou se consegue, sei lá, um empate e uma vitória, iria para 56. Então já daria 7 pontos de diferença. Então o Barry ali, se aspira chances ali de buscar um título, tem que secar bastante o Lincoln City. Jeito que uma temporada espetacular. Tá indo bem. Hoje, o resultado de hoje, só que foi um tropeço contra o Swindon, eles empataram em 2-2 fora de casa. Tiveram a chance até de manter a distância que eles têm, mas o Lincoln teve 2 jogadores expulsos na rodada de hoje. Os 2 na primeira etapa. Estavam ganhando ainda por 2-0. Outro jogo de muito destaque foi mais uma derrota do Notts County com o Cambridge, que 1-0 para o Cambridge na casa do Notts County, o que afundou mais ainda, né, o Notts, que está lá
24ª colocação, lanterninha da competição, não vence há muito tempo, tá lá em último 21 pontos, agora tá, mesmo com 2 jogos a mais, pro primeiro time fora da zona de rebaixamento, já tem 5 pontos de diferença. Então se o Yeovil vencer uma, empatar uma, ali nesses 2 jogos de diferença, a vantagem sobe bem mais, e o Notts vai se afundando cada vez mais. E é aquela típica derrota assim que é doída pro torcedor, né? Vendo a situação do time nessa situação, perder de 1-0 em casa é realmente muito complicado. Que situação decepcionante do nosso querido Notts County, né, Master? Sim, cara. Tem que lembrar que o Cambridge, eles também estavam ali naquela parte de baixo da tabela. Então é uma disputa quase que direta, né, para escapar do rebaixamento. Eles estavam com 26 pontos, então era 5 de diferença pro Cambridge. Agora eles estão com 29 e subiram para 20º lugar. Então é um baita de um golpe. E os torcedores que foram lá ver o Notts estão decepcionados, né? Mesmo com essa má fase, o estádio tá ficando cheio, cara. Na rodada de hoje foram 15 mil torcedores no estádio para acompanhar e dar suporte pro time. Que às vezes alguns times, algumas torcidas têm uma característica assim de abraçar o time totalmente quando vem essa situação de tá mal, né? Tem que ter o apoio forte. Mas né, nessa partida, os 3 pontos ali eram essenciais, cara. Cambridge United logo acima. Perderam uma baita de uma chance. Tem que ver as próximas rodadas do Notts, pra ver se eles conseguem uns pontinhos aí que tanto precisam. Tô tentando ver aqui qual foi a última vitória do Notts County. Se eu não... tá aqui, dia 15 de dezembro do ano passado. Quase um mês aí que o Notts não vence. Uma vitória contra o Tranmere Rovers, 3-2 dentro de casa. Depois teve goleada, perdeu de 4-0 pro Greensby, perdeu em casa pro Macclesfield, e assim foi, não venceu mais, e agora perdeu pro Cambridge. Na próxima rodada tem jogo que pode ser talvez um divisor de águas para talvez dar uma respirada ou se afundar totalmente, que é o confronto contra o Yeovil, que é o primeiro time fora dessa zona. Importantíssimo. Então, uma nova derrota, dado em conta que o jogo é fora de casa, se eu não estou enganado, fora de casa. O jogo é fora de casa, contra o Yeovil no próximo sábado, 13h, no horário aqui de Brasília. Então, fica essa divisão de águas, né? Porque se vencer, dá uma boa respirada, ganha uma moral. E pode empurrar o Yeovil para baixo. Mas, se perder, ainda mais fora de casa, e o time não vence fora de casa. Eu tô vendo aqui os jogos, faz muito tempo que o Notts vence fora de casa. A última vitória do Notts, talvez eu esteja errado aqui, porque eu tô vendo os jogos meio aqui, mas foi no dia 6 de outubro de 2018, ou seja, faz mais de 3 meses que o Notts não vence fora de casa. Bom, ali, além na 4ª divisão, a gente tem outros resultados que também aconteceram, tivemos rodada nesse final de semana, e a gente tem ali a vitória do Tranmere para cima do Cheltenham, é isso? Nome errado, o Tranmere que vem surpreendendo bastante, né, cara, um time que subiu da National League, tá em 9º, venceu fora de casa 3-1, fazendo uma grande temporada, o Tranmere pelo menos pelo que se esperava, né? Tá exatamente, acabou de subir, tá indo bem, tá se mantendo muito bem. Ali, naquela briga ali, né, os playoffs e tudo mais, como a gente já citou ali, o Lincoln, o Barry e o Milton Keynes ali, que estão ali naquela zona de acesso direto. Nós temos ali o Colchester, que está ali em 4º, o Mansfield, que está em 5º, o Carlisle, que está em 6º, vinha com uma grande sequência de vitórias consecutivas, e foi derrotado nessa última rodada, travando aí poderia talvez ali colocar, se o time tivesse vencido hoje, tivesse continuado com essas mais de 5 vitórias consecutivas que o time teve, teria entrado e roubado a vaga aqui do Milton Keynes. Estaria na zona de classificação direta. Eles perderam pro Northampton, que tá em 16º. Subiu para 16º no caso, né? Tava mais embaixo ainda. Carlisle ali que perdeu uma chance ali de poder entrar nessa zona direta, mesmo que seja ali por tempo, já que tem mais jogos, né? Milton Keynes, mas é claro que daria uma ótima moral se o time tivesse vencido. Temos ali o Forest Green, que também vem com uma sequência muito boa. Muito boa. O time não perde há muito tempo também. Mais de 6 jogos aí que o Forest Green não perde. Empatou nessa rodada pro
Oldham, que está em 11º, mas está fazendo uma grande campanha, está dentro da zona aqui de playoffs, tem um jogo a menos que o Exeter, que está ali com a mesma pontuação, só que em 8º, então o time ainda pode conseguir uma vantagenzinha a mais para se manter nessa zona de classificação. Forest Green fazendo uma campanha surpreendente, né, Master? Tá indo bem também. Já na temporada passada já vinha bem pra caramba. E eles estão na luta esse ano para conseguir essa vaguinha nos playoffs. É o maior objetivo deles, entrar ali nesses 4 lugares, que eu acho já mais difícil entrar entre os 3 primeiros, a disputa lá em cima já é mais complicada. Mas o Forest consegue sim até o final se manter esse ritmo, pegar uma vaguinha nos playoffs. E aí, né, dá a vida para conseguir uma vaguinha pra 3ª divisão. Cara, só tô imaginando como é que vão ser esses jogos, cara, de playoff, né? Eles são sensacionais, né? Eu tô muito ansioso para que chegue o final da temporada, para que a gente veja o desfecho. Quem sabe ver um Forest Green subindo. Ali, a gente ainda tem ali o Stevenage na 10ª colocação, seguido Oldham, que está em 11º, o Swindon, 12º, Port Cal, 13º, que vem ali como é que pode dizer, numa decadência no campeonato. Uhum. Tava indo bem ali perto da zona de classificação, né? Mas vem perdendo muitos jogos, né? Nos últimos 6 jogos, perdeu 5, empatou 1. Porém, até se pensava que eles poderiam novamente ressurgir no campeonato após essa vitória na FA Cup contra o Leicester, né? Que é um resultado enorme. O time da 4ª divisão ganha da 1ª, mas o time foi derrotado novamente. Tá lá em 3º, acho que não deve brigar lá embaixo para cair, mas também não deve brigar por muita coisa nesse campeonato. Mas ali o Crew, acho que é isso que se fala. Cara, eu sempre erro as pronúncias do time. Foi justamente o Crew que venceu o Newport. Eles encostaram no Newport agora. Venceram por 3-2 de virada. 14º. Grimsby, nós temos ali o Hampton, Crawley, o Cheltenham, Port Vale, Cambridge United, que um amigo nosso comentou lá também no YouTube, comentou que é torcedor do Cambridge United, salve pra ele. Morecambe, ali já nessa briga aqui debaixo da tabela, e o Town, e na zona de rebaixamento o Macclesfield e o Notts County. Meu amigo Master, mais algum destaque dessa 4ª divisão que teve ali, entre aspas, a sua 28ª rodada concluída, né, já que tem alguns times ali que estão com menos jogos, mas 28ª quase concluída, digamos assim, essa 4ª divisão. Fica destaque aí pro péssimo resultado, péssimo final de semana pro Notts County, que além de terem perdido pro Cambridge, todo mundo que estava acima deles venceu. O Macclesfield venceu, o Yeovil venceu e o Morecambe empatou. E o próprio Cambridge que venceu eles. Então, se já estava ruim o negócio, agora ficou ainda pior. Bom, vamos então pular para a 3ª divisão. Nós também tivemos jogos nesse final de semana. Vamos começar falando da derrota do Pompey. Estava indo muito bem, mas foi derrotado. Perdeu a chance ali de chegar aos 60 pontos e ficar ali a 7 pontos do segundo colocado e a 8 do Sunderland, que está em 3º, meu amigo Master, o Pompey que foi derrotado nessa rodada. Foi, né? Mas aí, bom, o Portsmouth até teve um pouquinho de sorte, ainda tem um pouco de gordura, né, para gastar aí alguns pontinhos a mais do que os que vem abaixo, mas mesmo assim, foi uma chance aí que eles perderam, até porque o próprio Luton e o Sunderland que disputaram a rodada, a partida entre eles empataram. Então, né, o Portsmouth poderia até ir um pouquinho mais longe, e também o Sunderland e o Luton também perderam a sua chance de encostar, já que o Portsmouth perdeu. Sim, o Blackpool, que venceu o Portsmouth, está em 9º, com 38 pontos. Claro que está uma diferença grande, apesar de ter um jogo a menos, mas está uma diferença grande para poder chegar aqui no Peterborough, que está com 47 em 6º lugar. Mas dá muita moral, e o time também vinha com muitas derrotas consecutivas, né? Nos últimos, antes dessa partida, nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. Então, vencer justamente o líder, poxa. Sim, fora de casa dá muita moral, dá uma respirada. Claro que está muito longe ainda de quem sabe brigar ali por um playoff, mas dá uma moral gigantesca. A gente também teve outros resultados. Estamos ali na briga ali, o Luton, que está em 2º, né, que empatou nessa rodada, né, agora vai estar procurando também um novo técnico, né, mas já que teve a saída do Nathan Jones. Seu grande homem de frente ali, né? O Luton que vem numa sequência grande de jogos, né, tá brigando ali fortemente pelo acesso, juntamente com o Sunderland.
uma situação ali, agora a gente vai ficar aquela curiosidade de saber se realmente o grande culpado, entre aspas, a campanha do Luton era realmente talvez a força do técnico, né? Vamos ver agora como é que vai ser a continuidade do Luton, que vem fazendo uma temporada também bem surpreendente. Temos ali em seguida o Sunderland, Charlton, Barnsley, Peterborough, está ali em 6º lugar. Meu amigo Márcio, mais algum jogo de destaque dessa terceirona? Tem que destacar a diferença de pontos ali na tabela. O Portsmouth em primeiro tem 57, e o Peterborough, que está em 6º, dentro da zona dos playoffs, o último time a entrar nos playoffs, tem 47. São 10 pontos de diferença. É muita coisa já na terceira divisão. Até ali entre o próprio 4º lugar, que é o Charlton, eles têm 50 pontos. São 7 atrás. Tem uma diferença grande, né? Gigantesca. O que é um pouco estranho até, né? Sim, não é muito comum isso acontecer. A gente tá acostumado ali com coisas ali bem emboladas, né? A princípio são os 3 times ali que estão disputando, Portsmouth, Luton e Sunderland. O Charlton até tá correndo por fora, mas são os que mais têm chances. Exatamente. Também um destaque grande, né, Master, para vitória Plymouth. Fora de casa, né, contra a equipe, deixa eu ver, perdi aqui, o Sultan. Isso, 3-2. Sultan United, 3-2 fora de casa. Que deu uma boa respirada no Plymouth. Tá com 27 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento, mas a 1 ponto de sair, né? Essa briga aqui, só pra tu ver como é que tá os 4 últimos. Né? A gente tem ali o Rockdale, que tá em 19º, 30 pontos. 20º, o Bristol Rovers com 28, e ali a gente vê Oxford, Bradford e o Plymouth com 27 pontos. E olha só como é que tá a situação. E muito disputado ali. Eles estão conseguindo se reerguer, estão conseguindo virar o jogo. Nessas últimas 3 rodadas foram 2 vitórias e um empate, cara. E justamente uma vitória ali por 3-2 não foi, parece que foi fácil, né? Eles abriram 1-0 no primeiro tempo, fizeram mais 2 no segundo, ficou em 3-0. Só que depois, Plymouth, com a sua defesa maravilhosa, levou 2 gols. Um aos 47. Então, assim, com certeza, quando o juiz apitou o final, a galera tava aliviada. Mas foi uma boa vitória, fora de casa, importante para o time se recuperar. E aí sim, a parte de baixo da tabela tá extremamente embolada. Então, qualquer um ali, 27 para 30 pontos, do 18º para baixo, talvez até o Gillingham, que tá em 17º com 31 pontos, todo mundo ainda tem perigo. Principalmente o Rochdale, que tá aí com 4 derrotas seguidas. Tem uma derradeira nesse campeonato. E a equipe que perdeu pro Plymouth tá ali em 12º, o Sultan, que tá ali, né, naquela nem vem nem vai. É um time que sempre nem cai nem na tabela. Sempre tá no meio, não atrapalha muito quem é grande, mas também não sofre muito perigo de cair. Então, as próprias 5 últimas rodadas deles é derrota, vitória, derrota, vitória, derrota. Então, assim, é uma montanha-russa de emoção para o torcedor do Sultan, mas sempre no meio da tabela. Exatamente no meio da tabela. Exatamente no meio da tabela. Com 0 gols de saldo. A campanha totalmente ali, sabe? Totalmente nula. Nessa briga ali, a gente tem ali, perto ali dos playoffs, ganhando por uma vaga, nós temos o Doncaster ali, que tá em 17º, 45 pontos, né? E a gente já vê uma diferença ali, o 8º, né, que seria o segundo time fora ali, até ali, chega nessa parte ali de times ali do meio da tabela, que ali já tá fazendo uma diferença maior, né? A gente já vê, ali a gente já tá vendo quem vai brigar pelo quê, né? Já é um divisor de águas ali, né? Entre os top 7 e o restante do campeonato. Eu acho muito difícil ali até do próprio Doncaster pra baixo, eu acho bem difícil ali os times que podem talvez chegar, porque já tá uma diferença grande. Você vê ali o Coventry City, tá com 39 pontos, né? Ali em 8º colocado. O Peterborough, que é o primeiro time dentro do grupo ali dos playoffs, tá com 47. Então já é uma diferença de 8 pontos, sendo que o Coventry tem um jogo a mais. É uma situação ali que a gente já vai vendo o que vai acontecendo. O Blackpool, que tem 2 jogos a menos, talvez pode aspirar ali, se nesses 2 jogos, quem sabe, vencer, chega ali a 44, talvez ali, chega ali para um playoff ainda, mas bem difícil essa situação. A gente já vai vendo ali algumas coisas que vão se desenrolando nessa, que foi a 28ª rodada que vai se
complementar ainda. Alguns times ali têm mais jogos, alguns times têm 26, 27 jogos, mas alguns times já têm 28 jogos. O detalhe do Doncaster, mesmo em 7º lugar, é que eles têm o artilheiro do campeonato no time, que é o John Marquis, marcou 16 gols. Então, eles têm um fator diferente, né? Mas talvez seja o único que marque gols no Doncaster, né? Essa questão. Fica só com ele os gols. Tu me falou de centroavante e eu lembrei do jogador que está sendo especulado no Sunderland, que é o Will Wigg, que pode estar indo para o Sunderland, que pode estar saindo do Wigan indo para o Sunderland, que seria baita reforço, diga-se de passagem, meu amigo Marcos. Com Ele certeza. estaria saindo do Wigan, que está na segundona, e está em 19º na segundona, e poderia estar indo para o Sunderland, que poderia ser o reforço, aquele jogador diferencial para essa reta final da terceirona. É um cara com fara de gol e raça também, né? Os torcedores do Wigan gostam muito dele. Ele fez um impacto muito grande no time. E seria uma grande contratação ainda nessa janela de janeiro ainda, né? Que tá aberto. Poderia tá fazer a mesma coisa com o Sunderland, dar esse sprint ali, para quem sabe o Sunderland buscar um acesso direto e ficar mais tranquilo nessa luta para voltar para a segunda divisão. Isso. Então é isso que foi a terceira divisão, essa rodada 28, que a gente completa aí com o Pompey na liderança. A gente pula para a segunda divisão e a gente teve o jogo nessa rodada, clássico dos anos 60 aí, Leeds contra Derby, melhor para o Leeds, que venceu por 2-0, Leeds mais líder do que nunca, 54 pontos, meu amigo Master. O que você achou? Leeds venceu o Derby, que continua em 6º lugar. Isso, também uma grande partida, é o que se espera de um clássico, e que com certeza, né, vai dar o que falar ainda pelas próximas semanas, já pelo caso de espionagem que tá rondando a partida. Parece que o Bielsa mandou um espião dar uma fuçada no treino do Derby County. E o Derby encontrou esse cara, chamou a polícia. Então tem um caso aí que com certeza vai mexer na imprensa britânica aí pelas próximas semanas. Vai ter uma investigação aí no negócio, já vamos colocar aqui. O Bielsa já chamou a responsabilidade, disse que foi ele que organizou o negócio e que pediu pra ir lá espiar. Então ele já avisou pra todo mundo. Então tá assim. Situação engraçada. Eu achei que isso só acontecia na América do Sul, essas coisas assim, que nem aconteceu lá na Libertadores. Ele aqui, o Galhardo, técnico do River Plate, mandou o cara lá espionar. Eu não lembro direito o que aconteceu, mas foi alguma coisa desse estilo que aconteceu na Libertadores, também acontecendo na Inglaterra. Olha só que beleza. Leeds venceu, tá com 54 pontos, seguido pelo Sheffield, que tá com 50 pontos. Norwich caiu de posição, estava em segundo, foi para terceiro, tá com 50 pontos também, empatado com o Sheffield. O Norwich, que, deixa eu ver aqui, empatou com o West Bromwich. E era um grande jogo, né? Um grande jogo ali que poderia talvez colocar o Norwich ali para dar um sprint legal nesse campeonato, né? Ganhar uma moral grande, venceu o West Bromwich, mas empatou em casa, não, foi empate fora de casa, na casa do West, que poderia também, se tivesse vencido, chegado ali, bem pertinho ali também da zona de classificação direta para a Premier League, né? Isso. Esse que também foi outro grande jogo. Um duelo direto ali no topo da tabela, e os dois times já estão tropeçando nessas últimas rodadas. Então, para qualquer um dos dois, a vitória seria importantíssima. O West Bromwich veio aí de uma derrota e um empate, e o Norwich veio de também um empate e uma derrota. Então, estão perdendo pontos, enquanto o Sheffield United, que não tem nada a ver, tá soberano com 4 vitórias nessas últimas 5 rodadas. E aí ultrapassou também, e alcançou a segunda colocação. Destaque também pro Boro, cara. O Boro venceu fora de casa o Birmingham, que tá em 8º ali também, aspirando uma vaga no playoff, uma vitória importantíssima fora de casa do Boro, que vai também colocando ali o pezinho ali, ele vai pro playoff muito possivelmente, né? Márcia venceu fora de casa, uma vitória que dá muita moral, né? Isso, precisa manter o ritmo aí na segunda divisão. Qualquer tropeço ele tem com certeza um time na cola, no caso é o Derby County. Também o Bristol City, que também venceu em casa o Bolton Wanderers, que tá lá em penúltimo colocado, venceu por 2-1,
tá em sétimo com 41 pontos. Uhum. E seria também um time diferente ali brigando, né? O Bristol City que já tá há muitos e muitos anos ali nessa segundona, né? O Bristol que assumiu a 7ª posição, que era o lugar que tava o Forest. O Forest que vem Exatamente. de mais uma derrota. Sacaram o Caranca, eles perderam hoje por 2-0 pro Reading, fora de casa. Então a situação pro Forest também tá triste, tá difícil. Caíram pra 9º lugar. Agora vamos ver se essa coisa que acontece muito aqui no Brasil, do chamado fato novo, vai fazer a diferença no Nottingham de, quem sabe, um novo técnico vai dar um novo ânimo, vai elevar o time, vitórias seguidas, vai lá pra cima, ou quem sabe continue nessa, né, nesse mais ou menos, quem sabe belisca ali um 6º lugar ali, mas Aí enfim, tá. né. Depende de quem vai querer assumir o time, né? Um time histórico, que tem já pressão, que já se sabe que o técnico que não trazer resultado imediato já vai cair fora. Então tem tudo isso no meio, né, da coisa. Sendo que Tem uma grande pressão da torcida, né. Tem também. A torcida é apaixonada, né? Então eles já estão aí com 27 rodadas. Então tem que buscar resultado imediato para conseguir um lugarzinho nos playoffs. A diferença não é tão grande, né? São 4 pontos. Então, assim, não é um caso perdido também que a gente tá falando do Forest. Acho até que talvez essa demissão talvez tenha sido um pouco forçada, né? Fica essa dúvida. A gente pede aí para vocês comentarem aqui também nos comentários aqui no podcast no YouTube sobre a demissão do Caranca. Que fica essa dúvida, né? Será que foi forçada? Será que foi justa? Falem aí nos comentários, meus amigos. No momento está sendo cotado aí 3 técnicos na disputa pela vaga aí como manager do Forest. Tá aí o Carlos Carvalhal, é um dos indicados, o Martin O'Neill, que já foi técnico do Villa também, e também tem mais um técnico aqui que é o Slavisa Jokanovic, que ele é o ex-técnico do Fulham, ele foi demitido aí em novembro do ano passado, pela má fase do Fulham na Premier League, então ele está sendo cotado, e já disse que tem um certo carinho pelo Forest, pela história que tem o Forest, então talvez ele entre aí no clube nos próximos dias, talvez com algum anúncio. Mas vamos ver quem que vai assumir, né? Vamos ver se vai ter um acerto. A gente também tá na janela de transferências, né? Então, com certeza vai ter alguma coisa ali, quem sabe uma negociação de tipo assim, tu me contrata, mas eu quero que contrate tais jogadores, né? Também tem essa questão que a gente pode ver também. Uma mudança também de jogadores. Tem que correr, porque a janela tem tempo ainda, mas até você conseguir fechar com alguém é difícil. Então, tem que dar uma corrida. Exatamente. Também fazer a avaliação do elenco, né? Quem sabe fazer alguma diferença ali, trazer algum jogador que não está sendo muito utilizado ali para jogar, enfim, né? Como a gente já sabe, tinha problemas dentro do grupo, então talvez algum outro jogador talvez não estava sendo escalado por alguma coisa, estava sendo escalado talvez numa posição que ele não rendia tanto, né? Isso aí a gente vai ver aí o novo técnico que vai assumir o Forest. Também a gente teve um jogo ali, foi a vitória do Wigan para cima do Aston Villa, que vai mais um ano ficar na segundona. O Aston Villa que tá lá com 38 pontos, né? Não é uma diferença tão absurda assim pro Derby, mas se for avaliar, o Aston Villa não deve subir essa temporada novamente. Perdeu por 3-0 fora de casa, caiu aí 2 colocações, né? Estava em 10º colocado, foi para 12º, 38 pontos o Aston Villa, que novamente, né, Master, faz uma verdadeira campanha muito decepcionante nessa segundona, né? Perto do que foi da temporada passada, Aston Villa tá longe, tá bem pífio essa temporada deles. E excelente resultado pro Wigan, poxa. Estão ali em 19º, lutando até pra dar uma escapada do rebaixamento, pra não ficar namorando naquela região. E 3-0 em casa, não foi 1-0 suado, foi um 3-0, foi um resultado grande. E o Aston Villa, infelizmente, decepcionando aí na temporada. Exatamente. Esse jogo, né, teve 1-0 no primeiro tempo, depois ali, os 15 minutos finais, o Wigan decidindo ali com o Jacobs e Gardner. Cara, a gente vê alguns jogadores, assim, conhecidos entre aspas, né? A gente tem ali, por exemplo, o atacante, o centroavante do Aston Villa, que é o Abraham. O Abraham, ele disputa a artilharia do campeonato, ele tem 16 gols, ele e o Billy Sharp, do Sheffield United. Exatamente, temos ali o Kalinic, Bolasie, aquele Bolasie do Crystal Palace, aquele Bolasie que está atualmente jogando na equipe do Aston Villa, olha só, então não tem um time fraco, né, mas fica essa questão ali
se o técnico ali do Aston Villa ali, se ele é o culpado. Quem sabe a gente pode ver também uma demissão no Aston Villa, será? Ou eles já estão de boa na situação aí uma de dança ficar no ali meio de da técnicos, quem sabe? E a gente vê uma situação muito parecida do Swansea, né, cara? Tá em 13º, caiu também algumas colocações. O Swansea, que nessa 27ª rodada empatou com o Preston North End, que tá em 18º. Tá fazendo também uma campanha bem decepcionante, né, cara? O Preston, que é também uma dessas equipes que tá sempre ali no meio da tabela. Nessa temporada não tanto, tá perto ali da zona de... mais ou menos perto ali da zona de rebaixamento, 7 pontos. Mas tá ali em 18º, né? 3 colocações ali por rebaixamentos. Então empatou ali, fazendo aquela típica sequência de meio de tabela, né? Perde uma, vence outra, empata, e assim tá em 13º Swansea, exatamente. Teve uma decaída ali do Queen's Park Rangers, né? Que perdeu em casa pro Sheffield, que é o segundo colocado. Também tá um pouquinho... decaiu um pouco, mas ainda tá perto ali do Derby, né? São 4 pontos, não é tanta coisa assim. Mas poderia, né? Se tivesse vencido, teria chegado a 42. Estaria em 7º, agora bem pertinho do Derby. Mas acabou sendo derrotado pelo Sheffield. Tá em 11º lugar o Queen's Park Rangers. Só pra tu ver, né? O time ali, ó, ele tá em 11º. Se ele vence, ele ia pra 7º. Poderia estar bem perto ali do playoff. Tá bem bolado essa segunda. Mas o Queen's Park também enfrentou um Sheffield que vem voando baixo nessa temporada, né? O Sheffield United acertou o ataque deles, cara. Eles têm ali um dos artilheiros do campeonato, que é o Billy Sharp, tá disputando artilharia, também 16 gols. Eles têm mais um jogador que já marcou ali na casa dos 10 gols, que é o McGoldrick. 10 gols e 3 assistências pra ele. Então são dois caras, dois matadores, né? Então estão voando baixo realmente nessas últimas rodadas pro Sheffield. E aí o Queen's Park Rangers não conseguiu segurar e levou. A gente ali também temos ali a briga um pouco mais embaixo. A gente vê o Ipswich cada vez mais no, né? Tá em último colocado. O Ipswich até que se deu bem nessa rodada. Venceu, né? Venceu o Rotterdam. Pra quem tava com muito ponto atrás, e agora tá com 4 pontos atrás do Bolton, que é o 23º. Mesmo assim tá um pouco longe da zona de escapar, né? Rotterdam. Isso. Primeiro fora, né? Mas foi justamente então, contra o Rotterdam que eles venceram. Então, deu uma moral. Como a gente falou no outro podcast, tanto time querido do cara confunde. Mas o Ipswich venceu o Rotterdam, dá uma respiradinha, né? Até a gente citou, né, no último podcast que se o Ipswich tivesse perdido, daí era entregar, porque o time estaria com 15 pontos agora e o Rotterdam estaria com 28. Exatamente. Daria uma diferença de 13 pontos, né? Então, praticamente estaria morto o Ipswich. Isso. Mas venceu e agora tá a 7. Então, fica essa dúvida aí. Como é que será que vai continuar? Será que eles vão dar uma respiradinha ou será que não? Vou ver como é que tá essa situação do Sheffield. O que tu acha? Qual a tua aposta? Sempre tá cedo pra falar, mas o que tu acha? Não tá tão cedo não, tá bem desenhado já como é que tá sendo. Só que ali a questão, o próprio Bolton também tá numa crise gigantesca. 23º, 22 pontos. O Ipswich tem que lutar com unhas e dentes pra conseguir sair dali. Vai ser complicado. Mas mesmo assim, tem que pensar nas próximas rodadas. Eles vão enfrentar o Blackburn fora de casa. E depois eles enfrentam o Aston Villa. Então, sim, são 2 times lá no meio da tabela que, do jeito que tá a fase do Ipswich, é complicado. Mas essa vitória contra o Rotterdam deu uma respiradinha. Pode ser o divisor de águas que eles precisavam, né? Pra voltar a vencer, a conquistar pontos. A gente também teve ali o Bolton, que inclusive a torcida tá muito putaça com o presidente, já tá organizando inclusive um protesto para o próximo jogo, se eu não estou enganado. Inclusive até o presidente, né, assim, é engraçado que eu vejo os torcedores aqui no Twitter, eles colocam presidente entre aspas, só para você ver como é que tá a situação do cara. Que ele colocou, o presidente escreveu que seria uma coisa inútil a torcida fazer esse protesto e poderia causar uma imagem negativa do clube, né? E também ele criticou o McKinley, é assim que se fala, John McKinley, que é um ídolo do clube que vai participar também do protesto. Então, só para você ver como é que tá a situação do Bolton lá em penúltima da segundona, tem esse protesto da torcida e o ídolo do clube
também a favor desse protesto da torcida, e o presidente indo até contra o ídolo do clube. Então, Nossa, só para cara. ver como é que tá a situação do Bolton, que também é uma equipe tradicionalíssima do futebol inglês, que tá brigando fortemente para não cair para essa terceirona. Que situação, meu amigo Matheus. Cara, Bolton tem um estádio sensacional. Lindíssimo. Também não é time. É um time que já figurou muito também na Premier League, né? O Macron Stadium. Já. Cara, quase 30 mil muito. pessoas. E é um estádio bonito, esteticamente bonito. Eu lembro muito do Bolton na Premier League também por jogar no FIFA. Naquela época era muito mais conhecido pelo estádio da Reebok, né? Reebok Stadium. É um estádio um pouquinho diferente dos outros estádios até da Inglaterra. Lembra até o estádiozinho um estádio da Rússia, não sei, da Copa do Mundo da Rússia. Esse designer assim da parte da cobertura ali, muito legal, cara. Por fora também muito lindo, cara. Bolton que tá numa situação bem complicada. E acima também outra equipe muito tradicionalíssima que já figurou aí até poucos anos atrás na Premier League, que é o Reading. Mas, porém, tá encostadinho ali do Rotterdam, o Rotterdam que foi derrotado, então tá 2 pontos de diferença ali, o Rotterdam, primeiro time fora com 25, o Reading com 23, então tá uma disputa grande, né, poucos pontos ali. E o que tu acha, meu amigo Master? Reading e o Rotterdam brigando ali pra ver quem é que consegue ali afogar o outro, né? Tem que lutar pra ficar na divisão. Não é um trabalho muito fácil. Vamos ver como é que são as próximas rodadas deles e como é que eles se recuperam. Vamos ver o que acontece com o Rotterdam, principalmente. Ele enfrenta o Brentford. Brentford que está, deixa eu ver onde é que está. Brentford está em 17º, com 31 no meio da tabela. Se o Brentford vencer, praticamente ele fica com pouquíssimas chances de rebaixamento. Já o Reading enfrenta fora de casa o Derby County, que perdeu pro Leeds, né? Então o Derby tá em 6º, brigando nos playoffs. Na casa do Derby. Na casa do Derby, no dia 19 de janeiro. Tem rodada da FA Cup também, né? Isso. Nesse dia 15, vai ter o replay, inclusive, né, rapaziada? Para vocês ficarem ligados, vocês que vão estar no podcast segunda-feira, dia 14, amanhã, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, vai ter o replay da FA Cup, né? Que a gente vai ter, da terceira rodada, né? Já tivemos até os sorteios e tal, vai definir os jogos da quarta rodada. A gente vai ter o Bolton contra o Sheffield nessa terça-feira, dia 15 para as 6 da tarde do horário de Brasília. Blackburn e Newcastle, grande jogo. Stoke contra o Shrewsbury, às 6 horas, também nessa terça. Quarta-feira termina então com o Southampton enfrentando o Derby County. E por enquanto é isso da segundona. Eu acho que a gente não tem muito mais o que falar dessa segundona, que teve a sua 27ª rodada concluída. Meus amigos, vocês pediram pra gente falar da quinta divisão. Eu particularmente não conheço tanto, a não ser alguns times assim que são conhecidos ali de estar na quarta divisão ali, né, como a gente acompanha bastante. Mas a situação atual da National League é a seguinte: Leyton Orient é o primeiro colocado, tem 57 pontos. Salford City tem 55. O Solihull Moors é o terceiro com 54. E esses são os primeiros colocados dessa National League. Está traduzido aqui para a Conferência Nacional. Aqui. E a gente tem outras equipes aqui que também são bem conhecidas da quarta divisão. A gente vai ver, por exemplo, na 10ª colocação, o Barnet, né, que foi rebaixado, né? Foi rebaixado nessa temporada passada, né, Márcio? Se eu não estou enganado. Foi o Chesterfield. Chesterfield está em penúltimo. Acho que foi o Barnet, tá certo? Antepenúltimo colocado, Chesterfield, cara, com 26 pontos. Olha só que mania esse time, sem ter, assim, rebaixamentos diretos, né, cara? O Chesterfield, que inclusive estava na quarta divisão temporada passada, né? Sempre esteve ali pela quarta divisão e agora passando perigos grandes de ser rebaixado para 6ª divisão. Então, para vocês verem como é que tá a situação do Chesterfield, que também é um time ali que tem a sua tradição, né? Foi fundado em 1867. Então, tem essa questão aí do Chesterfield que está em trabalho nessa quinta divisão. Agora, como também muitos falaram, né? Vamos falar um pouco da Premier League.
Muita gente falou pra gente dar uma falada da Premier League, já tem muita gente que já fala da Premier League, mas vamos dar uma faladinha aqui rapidamente, galera, de alguns jogos que foram destaque, né? Nessa foi a 22ª rodada da Premier League. Tivemos a vitória do Burnley para cima do Fulham, 2-1. Tivemos a derrota, mais uma derrota do Leicester, 2-1 para cima do Southampton. Vitória nessa tarde que está sendo gravado esse podcast do Chelsea para cima do Newcastle. Tivemos também a vitória do Liverpool fora de casa para cima do Brighton. Vitória do Watford para cima do Crystal Palace, 2-1. E é isso, a gente tem a rodada que se complementa no dia 13, né? Vocês já vão saber do resultado. Que vai ser um grande jogo entre Tottenham e Manchester United. Vai ser às 2h30 da tarde. E a segunda-feira, agora um pouco depois ali do lançamento do podcast, 6 horas, Manchester City e Wolves. Premier League que tem a sua classificação, Liverpool em primeiro com 57 pontos, ali o City está com um jogo a menos, mas está com 50 pontos, está uma vantagem grande, né, do Liverpool para cima do Manchester City. Tottenham em terceiro com 48, Chelsea com 47, Arsenal com 41, Manchester United com 38, decepcionando um pouco o Manchester United, né, Marcos? Sim, mas por tudo que aconteceu com o Mourinho, né? Agora que eles estão se restabelecendo com o Solskjaer, quem sabe agora retoma as posições lá em cima. É a chance que o United tem de encostar no Arsenal, né? Vencendo, eles empatam aí em número de pontos. Classifica para a Liga Europa, que é o mínimo que se espera do Manchester United. A gente se espera uma Champions, né? Mas do jeito que tá... complicado. A gente tem uma campanha de destaque, né, cara? O Watford, 32 pontos, 7º colocado. Realmente surpreendente do Watford, que vem ali se mantendo nessa Premier League. Já faz aí 2-3 temporadas que vem se mantendo e vem fazendo uma boa campanha, né? Revelando jogadores, fazendo bons times. Tá um pouco distante ali de quem sabe, competição europeia, mas dependendo do que acontecer nas Copas, né? Talvez ali o Watford consiga beliscar uma vaguinha, quem sabe, na Liga Europa. Poxa, imagina, hein? Seria sensacional pro clube. Sim, sensacional, cara. O Leicester que perdeu nesses últimos jogos ali, o Leicester teve ali eliminado no time da 4ª divisão, agora derrotado em casa pro Southampton, mas está em 8º colocado. Leicester campeão da Premier League da temporada 2015-2016. Quem lembra, né, cara? Como eu queria outro ano desse, história. né, cara? Cara, quem sabe um Everton, né, um Wolverhampton, um West Ham, seria muito bom isso acontecer novamente, mas vai ser difícil, cara, novamente. Principalmente como é que tá o poderio financeiro do Liverpool, Manchester City, né, cara? Do Chelsea, tá muito acima, né? Crystal Palace, 14º, Burnley, 21, Southampton, 19, Cardiff, 19, Newcastle, 18, Fulham, 14, Huddersfield lá embaixo, possivelmente deve cair com 11 pontos a 8 pontos do primeiro time fora, vem ali com várias derrotas consecutivas, o Huddersfield que vai muito provavelmente ser comentado na Championship do nosso podcast da próxima temporada, meu amigo Marcos. É isso aí, a rodada foi péssima pro Newcastle e pro Fulham, as duas equipes estão ali embaixo, perderam, né? O Newcastle até com 18 pontos tem chance de sair da zona do rebaixamento de forma mais tranquila. Já o Fulham não, 14 pontos, já tá a 4 pontos do Newcastle, tem uma distância. Então, o Fulham que enfrentou a equipe do Burnley até tinha chance de vencer, né? Foi 2-1, Burnley tá em 15º, tá se recuperando também, vem com 3 vitórias, mas vai ser difícil pro Fulham escapar desse rebaixamento. Entre eles ali, o pessoal logo acima, Fulham já tá com maior perigo. O Huddersfield também, em 22 rodadas, apenas 11 pontos, é pouquíssimo. Realmente. E a gente tem essa situação dos clubes que subiram da 2ª para a 1ª divisão. A gente vê o Wolverhampton fazendo uma campanha tão boa quanto fez na 2ª do ano passado, quando subiu com 99, 30 vitórias em 46. Pra caramba, né? E vem fazendo uma campanha muito boa, o time que subiu da 2ª para a 1ª, né? 10º colocado. Então, só para você ver como é que tá a situação do Wolverhampton, que estava em 9º, na realidade, né? Caiu para 10º. Então, tá com uma rodada a menos em tese, né? Sim. Então, também pode, talvez, ali chegar no 31 pontos, quem sabe no 8º lugar. Bem, seria assim, imagina, né? Se ele
chega pertinho ali, fica em sétimo colocado, belisca uma vaga ali na Europa League, seria sensacional. Seria possível, só que a questão é que essa rodada que faltam pra eles é contra o City, fora de casa. Então, pesou. Vai ser nessa segunda-feira aí. Pesou, City contra o Wolverhampton. Pesou. E as duas equipes, né, que subiram da Championship do ano passado, o Cardiff e o Fulham, estão lá, o Cardiff em 17º e o Fulham em 19º. Então, são duas equipes ali que devem brigar pau a pau ali nas últimas rodadas. Claro que também, a gente está quase exatamente ali no final um pouco acima, né? Já no retorno da Premier League. Então, assim, pode acontecer algumas surpresas, né? Quem sabe o Cardiff ou o próprio consiga uma arrancada e chegar ali em 12º, 11º, não sabe? Talvez nessa janela, talvez algum jogador possa vir. Isso, pode ser crucial, né? Esse finalzinho aí. Nesse retorno da Premier League. E a gente pede para vocês comentarem aqui no YouTube o que vocês acham. A gente deve continuar a Premier League, se aprofundar um pouco mais, falar um pouco menos. Falem aí nos comentários, pessoal. E esse foi o segundo podcast do Futebol em Inglês. Meu amigo Master, um grande prazer estar aqui com você, fazendo esse podcast. Então, que a galera gostou tanto do primeiro episódio, a gente espera que vocês continuem gostando, como a gente está gostando demais de fazer isso aqui, galera. O podcast é muito gostoso de se fazer, e a gente agradece demais o apoio de vocês. Então é isso, meu amigo Master, esse foi o podcast hoje. É isso aí, obrigado, José. Até a próxima segunda-feira, onde estaremos aqui novamente para mais um podcast. E é isso, obrigado a todos. Valeu, pessoal. Valeu! Até mais.